Há pessoas que começam suas vidas com grande promessa, mas acabam de maneira desastrosa. Alguns parecem destinados a um futuro brilhante e promissor, mas suas histórias terminam de forma melancólica e trágica. Imagine alguém a quem Deus concedeu muito, realmente muito, para ser mais específico, alguém que foi elevado pelo Senhor como um príncipe sobre seu povo escolhido. Um homem de quem Deus arrancou o reino da casa de Davi e entregou-o a ele. E então, depois disso, esse homem conseguiu se tornar pior do que todos os que vieram antes dele. Alguém tão desprezível que seus descendentes foram comparados por Deus a um monte de esterco. O homem em questão é Jeroboão, o primeiro rei das tribos do norte de Israel. Jeroboão iniciou sua trajetória como um jovem talentoso, escolhido para uma grande obra. Sua história poderia ter sido marcada pela glória e bênção do Senhor, mas se transformou em um conto de tragédia e advertência, mostrando como a desobediência e a idolatria podem destruir não apenas a vida de um indivíduo, mas também impactar uma nação inteira. Para muitos leitores da Bíblia, o nome Jeroboão é sinônimo de apostasia e julgamento divino. No entanto, antes de chegarmos a essas conclusões, precisamos compreender a jornada completa de Jeroboão, desde sua atuação durante o reinado do rei Salomão, passando por sua ascensão ao trono do Reino do Norte, até seus pecados e a completa ruína de sua dinastia devido ao julgamento de Deus. E é exatamente isso que exploraremos neste vídeo. Jeroboão I era um efraimita de origem humilde, filho de Nebate e Zerua. A tribo de Efraim era uma das mais influentes entre as tribos do norte, e Jeroboão cresceu em um ambiente de muito trabalho e dedicação. A Bíblia não menciona muito sobre sua família, exceto pelo fato de que sua mãe era viúva, o que sugere que Jeroboão pode ter enfrentado dificuldades desde cedo. Quando adulto, Jeroboão se destacou por sua diligência, habilidade e liderança. O rei Salomão reconheceu essas qualidades e o nomeou supervisor dos trabalhadores da casa de José, ou seja, líder da força de trabalho das tribos de Efraim e Manassés. Um dia, enquanto Jeroboão estava fora de Jerusalém, o profeta Aías, de Siló, encontrou-se com ele. Aías estava vestido com um manto novo, e quando encontrou Jeroboão, rasgou o manto em 12 pedaços, dando 10 deles a Jeroboão. Essa ação simbólica representava a iminente divisão do reino de Israel. Nesse sentido, a profecia de Aías foi clara: Deus havia decidido dividir o reino de Israel devido aos pecados de Salomão, que havia se voltado para a idolatria influenciado por suas muitas esposas estrangeiras. No entanto, a mensagem de Deus por meio de Aías incluía uma promessa importante e condicional. Deus prometeu que, se Jeroboão obedecesse aos seus mandamentos e seguisse seus caminhos como Davi havia feito, ele estabeleceria uma dinastia duradoura para Jeroboão. Em outras palavras, Deus prometeu a Jeroboão uma dinastia firme em Israel, assim como havia prometido a Davi. Essa era uma promessa de grandeza e estabilidade, mas condicionada à obediência e fidelidade a Deus. A notícia da profecia de Aías e da crescente influência de Jeroboão chegou aos ouvidos de Salomão. Temendo uma revolta e a perda de parte do seu reino, Salomão procurou matar Jeroboão. Para escapar da ira do rei, Jeroboão fugiu para o Egito, onde encontrou refúgio com o faraó. Essa fuga para o Egito marcou um período de exílio e preparação, durante o qual Jeroboão aparentemente aguardou o momento certo para retornar e reivindicar a promessa feita por Deus. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono de Israel. No entanto, Roboão enfrentou um desafio imediato, e as tribos do norte estavam insatisfeitas com os pesados tributos impostos por Salomão em seus últimos anos. Para aqueles que não sabem, o rei Salomão havia utilizado muito trabalho forçado dos próprios israelitas para construir seu majestoso reino. Isso levou a uma crescente insatisfação entre o povo. Jeroboão então retornou do Egito e se juntou aos líderes das tribos do norte para buscar uma redução no trabalho e nos impostos, apelando a Roboão por alívio. Roboão pediu 3 dias para considerar a questão e buscou conselho dos anciãos que haviam servido a seu pai Salomão. Os anciãos aconselharam Roboão a ser um servo para o povo, aliviando seus fardos para ganhar sua lealdade. No entanto, Roboão ignorou esse sábio conselho e escolheu seguir o conselho dos jovens que haviam crescido com ele, decidindo aumentar ainda mais os fardos do povo.
A resposta de Roboão foi recebida com indignação. As tribos do norte rejeitaram sua liderança, proclamando que não tinham herança na linha de Davi. Consequentemente, as 10 tribos do norte se separaram da dinastia davídica, deixando Roboão com apenas as tribos de Judá e Benjamim. Nesse contexto, Jeroboão foi coroado rei sobre o reino do norte de Israel. Após estabelecer seu reino sobre as 10 tribos do norte, Jeroboão concentrou-se em fortificar várias cidades estratégicas. Essa medida visava proteger seu reino contra possíveis invasões e consolidar seu domínio territorial. Entre as cidades fortificadas estavam Siquém, na região montanhosa de Efraim, onde inicialmente estabeleceu sua capital, e Penuel, a leste do Jordão, 2 locais importantes ligados aos antigos patriarcas de Israel. A construção e fortificação dessas cidades indicavam a preocupação de Jeroboão com a defesa e segurança de seu reino diante de ameaças externas e internas. A divisão do reino não resultou em uma relação pacífica com o reino do sul. Houve constante tensão entre Jeroboão, rei de Israel, e Roboão, rei de Judá. Roboão inicialmente até planejou uma guerra para reconquistar as tribos do norte, mobilizando uma grande força militar. No entanto, foi dissuadido por Semaías, o homem de Deus, que recebeu uma palavra do Senhor instruindo-o a não lutar contra seus irmãos israelitas. Apesar disso, conflitos menores continuaram a ocorrer durante os reinados de Jeroboão e Roboão. Após a morte de Roboão, seu filho Abias ascendeu ao trono de Judá, e o conflito entre os 2 reinos persistiu, culminando em uma batalha significativa durante o reinado de Abias. Segundo o relato em 2 Crônicas capítulo 13, Abias enfrentou Jeroboão em uma grande batalha. O texto bíblico diz que, nessa ocasião, Abias reuniu um exército de 400.000 homens, enquanto o exército de Jeroboão era o dobro. Abias, confiando na promessa de Deus à casa de Davi, declarou que o Senhor estava ao lado de Judá. Apesar do exército superior de Jeroboão, Abias infligiu uma grande derrota ao exército de Israel, matando 500.000 homens israelitas. No entanto, antes disso, Jeroboão ainda pode ter tido que lidar com a ameaça egípcia ao seu território. Durante o reinado de Jeroboão, Sisaque, o faraó do Egito, invadiu o reino de Judá no 5º ano de Roboão. Sisaque saqueou Jerusalém e levou os tesouros do templo e do palácio real. Embora o relato bíblico não mencione diretamente uma invasão de Sisaque ao reino de Israel sob Jeroboão, é provável que o Egito, como uma potência regional, tenha influenciado e impactado ambos os reinos. Outras fontes históricas apontam cidades israelitas entre os lugares conquistados pelos egípcios. Nos últimos anos de seu reinado, Jeroboão continuou a governar com foco em manter o poder e a estabilidade de seu reino. No entanto, sua liderança foi constantemente marcada por idolatria e desobediência a Deus. Seu reinado foi um período de declínio espiritual e moral para Israel. Jeroboão reinou por 22 anos, mas seu legado foi manchado pelos pecados que cometeu e pela idolatria que estabeleceu. Na verdade, para entender o fim trágico de Jeroboão, devemos considerar como a idolatria se desenvolveu sob seu governo. O rei Jeroboão, temendo que a contínua peregrinação do povo a Jerusalém para adorar no templo enfraquecesse seu reinado, tomou medidas drásticas para consolidar seu poder. Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, dizendo ao povo que era muito trabalho para os israelitas irem até o templo em Jerusalém e que aqueles bezerros eram os deuses que os haviam tirado do Egito. Essa referência ao Êxodo, onde Arão fez um bezerro de ouro enquanto Moisés estava no Monte Sinai, não foi apenas um erro estratégico, mas uma violação direta do 1º e 2º mandamentos, que proíbem a adoração de outros deuses e a criação de imagens esculpidas. Alguns estudiosos do Antigo Testamento argumentam que Jeroboão tentou introduzir o culto ao bezerro mesopotâmico em Israel, semelhante ao que Arão havia feito no deserto. Assim, Jeroboão perverteu a adoração ao Senhor e estabeleceu 2 principais centros de adoração em Betel e Dan, localizados estrategicamente no sul e no norte de seu reino, respectivamente. Betel tinha uma significativa história espiritual como o lugar onde Jacó teve sua visão da escada para o céu, e Dan era uma das cidades mais ao norte de Israel. Ao fazer isso, Jeroboão desviou o foco da adoração de Jerusalém, o centro espiritual designado por Deus. O rei Jeroboão não só criou ídolos e centros de adoração, mas também violou as ordens de Deus em relação ao sacerdócio. Ele nomeou sacerdotes de entre todo o povo,
e não apenas dos levitas, a tribo designada por Deus para servir no sacerdócio. Essa ação desconsiderou a ordem divina e estabeleceu um sacerdócio ilegítimo, comprometendo a pureza e santidade da adoração a Deus. Além disso, Jeroboão instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia, imitando a festa dos tabernáculos, que era observada no 7º mês. Essa mudança de data não foi autorizada por Deus e representou mais um esforço de Jeroboão para criar um sistema religioso paralelo, mantendo o controle sobre o povo e desviando da verdadeira adoração prescrita pelo Senhor. A decisão de Jeroboão de estabelecer esses cultos falsos foi deliberada e bem planejada. Ele raciocinou que, ao fornecer lugares de adoração mais convenientes, garantiria a lealdade do povo. No entanto, esse plano estratégico ignorava a centralidade de Jerusalém como lugar escolhido por Deus para seu templo e a importância de seguir as instruções divinas sobre a adoração. Mas é importante saber que Jeroboão teve a oportunidade de se arrepender. Deus enviou um profeta para confrontar Jeroboão e denunciar seus pecados. Este homem de Deus, cujo nome não é mencionado, foi instruído por Deus a ir a Betel, onde Jeroboão estava oferecendo sacrifícios no altar que havia construído. Quando chegou a Betel, o profeta de Judá clamou contra o altar por ordem do Senhor. Ele anunciou que um descendente de Davi chamado Josias nasceria e profanaria aquele altar queimando ossos humanos sobre ele. Como sinal de que sua mensagem era verdadeira, o profeta declarou que o altar se partiria e as cinzas sobre ele seriam derramadas. Quando Jeroboão ouviu a profecia, estendeu a mão contra o profeta e ordenou que ele fosse preso. No entanto, a mão do rei secou, e ele não pôde recuá-la. Ao mesmo tempo, o altar se partiu, e as cinzas foram derramadas, conforme a palavra do Senhor havia proclamado através do profeta. Alarmado e humilhado, Jeroboão pediu ao profeta que orasse ao Senhor para restaurar sua mão. O homem de Deus então orou, e a mão do rei foi restaurada. Este ato deixou uma mensagem de julgamento e revelou a disposição de Deus de ouvir orações e mostrar graça mesmo em meio ao julgamento, mas Jeroboão continuou com sua conduta errada diante de Deus, tornando-se o primeiro em uma lista de reis do norte que favoreciam a idolatria. Então, cerca de 300 anos depois, durante o reinado de Josias, a profecia pronunciada pelo homem de Deus de Judá foi cumprida. Josias, um rei reformador, realizou uma grande purificação no território de Judá e Israel. Ele destruiu os altares idólatras e profanou os locais de culto pagão. Josias chegou a Betel e queimou os ossos dos sacerdotes idólatras no altar instituído por Jeroboão, exatamente como o profeta de Judá havia predito. O pecado de Jeroboão teve consequências espirituais devastadoras para Israel. Ao introduzir a idolatria, ele levou o povo a pecar contra Deus de forma flagrante e contínua. Esse afastamento do verdadeiro culto estabeleceu um padrão de infidelidade que persistiu por gerações, contribuindo para a eventual queda do reino do norte. Mesmo nos dias de Jeroboão, o Senhor anunciou através do profeta Aías de Siló a queda do reino do norte e o exílio de seus habitantes por causa da idolatria. No contexto dessa profecia, também foi declarado trágico o fim de Jeroboão. De fato, a narrativa bíblica do julgamento de Deus sobre Jeroboão começa com a doença de seu filho Abias. Preocupado com a saúde do menino, Jeroboão enviou sua esposa disfarçada para consultar o profeta Aías em Siló. Talvez a consciência de Jeroboão estivesse pesada com os pecados cometidos, e ele pensou que, se sua esposa se disfarçasse, o profeta do Senhor poderia profetizar algo positivo sobre sua família. A esposa de Jeroboão chegou à casa de Aías, mas o profeta, embora cego devido à idade, foi informado por Deus sobre sua chegada e a natureza de sua missão. A mensagem que Aías tinha para ela era de julgamento e condenação para Jeroboão e sua família. Em outras palavras, o profeta não foi enganado pelo disfarce da rainha e anunciou o julgamento de Deus sobre a casa de Jeroboão. De acordo com o texto bíblico, Aías entregou uma mensagem dura e clara: por causa dos pecados de Jeroboão e por ter levado Israel a pecar, Deus traria desgraça sobre sua família. O profeta anunciou que todos os homens em sua casa seriam exterminados e que seus descendentes seriam varridos como esterco até que nada restasse. A profecia também incluía um sinal imediato, e assim que a esposa de Jeroboão voltasse para casa e entrasse na cidade, seu filho Abias morreria. Como o profeta havia anunciado, isso aconteceu, e todo Israel lamentou pelo menino.
Abias foi o único da casa de Jeroboão a receber um enterro decente porque algo de bom foi encontrado nele em relação ao Senhor. O resto da família de Jeroboão teria seus corpos devorados por cães na cidade ou por aves no campo, um sinal de extrema humilhação e vergonha. De fato, a destruição total da casa de Jeroboão foi cumprida mais tarde quando Baasa, da tribo de Sacar, conspirou contra Nadab, filho de Jeroboão, e o matou. Nadab havia sucedido Jeroboão no trono de Israel, mas seu reinado durou apenas 2 anos. Baasa exterminou toda a casa de Jeroboão, cumprindo assim a palavra do Senhor pronunciada por Aías. Este evento marcou o fim da dinastia de Jeroboão, o rei conhecido na história bíblica como aquele que fez Israel pecar. O texto bíblico não descreve especificamente a morte de Jeroboão, mas presume-se que tenha ocorrido logo após a morte de seu filho Abias. Outra curiosidade é que, no texto hebraico do Antigo Testamento, o nome da esposa de Jeroboão não é mencionado, mas em uma versão da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, ela é identificada como Ano, uma mulher egípcia relacionada ao faraó do Egito. A história de Jeroboão nos chama a uma reflexão séria sobre como as decisões que tomamos, especialmente aquelas que envolvem nossa fidelidade a Deus, moldam nossa história e impactam aqueles ao nosso redor. Vivemos em tempos em que integridade e fidelidade são constantemente desafiadas por pressões externas e internas. Portanto, ao estudarmos a vida de Jeroboão, devemos nos perguntar: estamos buscando o caminho de Deus ou estamos sendo influenciados por nossos próprios desejos e medos? A história de Jeroboão e o julgamento pronunciado contra ele destacam a justiça de Deus. Embora Deus seja misericordioso e paciente, o julgamento sobre Jeroboão é uma demonstração de sua santidade e intolerância ao pecado. Jeroboão, como líder de Israel, tinha a responsabilidade de guiar o povo na verdadeira adoração a Deus. Ao instituir a idolatria, ele não apenas pecou pessoalmente, mas levou toda a nação ao pecado. Este fato nos lembra que líderes espirituais têm uma tremenda influência e, quando corrompidos, podem causar grande dano espiritual. Portanto, de certa forma, a história de Jeroboão também é um aviso a todos os líderes sobre a importância de permanecerem fiéis a Deus e aos seus mandamentos, pois serão responsabilizados de forma mais rigorosa. No entanto, mesmo em meio ao julgamento, há um vislumbre da graça de Deus na história de Jeroboão. Abias, o filho de Jeroboão, foi distinguido porque algo de bom foi encontrado nele em relação ao Senhor. Isso nos lembra que Deus é capaz de discernir e recompensar a bondade mesmo em contextos de grande iniquidade. A misericórdia de Deus é um tema constante na Bíblia, oferecendo esperança de redenção mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Assim, o julgamento de Deus sobre Jeroboão e a subsequente ruína de sua casa são lembretes da santidade e justiça divinas. Portanto, a história de Jeroboão nos ensina sobre a seriedade do pecado, a responsabilidade da liderança espiritual e a importância de uma vida de fidelidade e obediência ao Senhor. Agora eu quero saber, você já conhecia a história de Jeroboão na Bíblia? E quais lições você consegue tirar desta história? Escreva nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, e deixar seu like para ajudar o YouTube a divulgar este vídeo para um público maior. Gratidão a todos e aguardamos vocês nos próximos vídeos.